Esse podcast é apresentado pela Crescendo Consultoria em parceria com Mulher Taon. Eu sou a Juliana Faria, consultora de negócios na Mazilab e uma das idealizadoras da comunidade Mulher Taon. Conta aí, Beli, o que vamos aprontar nessa temporada. Eu sou a Beli Guimarães, head de novos negócios da Crescento. E esse é o podcast Mulheres, Negócios Fazem Parte. O podcast que conecta mulheres que buscam sua autonomia financeira e incentiva mulheres empreendedoras. Estamos recebendo no primeiro episódio a Mari Leonello, psicóloga clínica, especialista em desenvolvimento humano, master trainer, Enneagrama, PNL. Gente, eu chego a esse currículo um dia. A Mari, depois de quase 15 anos de vivência em grandes empresas como a MRS Logística, optou por se dedicar à clínica e aos treinamentos. Obrigada, muito bem-vinda. Bem-vinda. Estamos começando com o pé direito. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco da história. Que bom. Como eu disse, o prazer é nosso. Ju, no convite, eu acredito muito que as histórias nos ensinam, nos curam e nos inspiram. Então é um prazer poder ter E sempre com nos vocês. conectam. Sempre nos conectam. Então, a gente já vai começar, gente, falando de uma coisa que eu tenho certeza que atravanca muitas mulheres. Esse projeto, ele está aqui para alavancar a mulherada e já queria começar o papo te perguntando, a partir das suas experiências, tanto no mundo corporativo quanto na clínica psicológica, quais são as principais crenças que as mulheres têm que limitam o seu sucesso? Antes da gente falar das crenças limitantes, só para a gente dar uma passada em o que é crença. Legal. Né? Crença é aquilo que a gente acredita e que não quer dizer que é verdade. Então, é aquilo que foi enraizado em nós e fica muito crescente na nossa vida de acordo com certos gatilhos que aparecem em nós. Tá? Então, quantas vezes a gente escutou que dinheiro é sujo? Lava a mão porque você mexeu em dinheiro. O que é um sujo para uma criança e que a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, não quer dizer que seja a verdade, mas é enraizado e vai se solidificando na nossa vida de acordo com a sociedade que a gente vive, com o meio familiar que nós vivemos. Então, a gente tem crenças limitantes que podem ter vindo do nosso ambiente familiar. Então, está ligado ali à nossa afiliação, aos comportamentos que nós vamos tendo e às sociais e culturais. Então, tudo isso se torna aí crenças na nossa vida. E as limitantes, que a gente tem as possibilitadoras também, mas as limitantes são aqueles entraves que a vida traz. E sim, dentro da clínica a gente escuta muito sobre isso, sobre o medo do pedir o aumento. O medo de ser uma mulher empreendedora, o medo de fazer a transição de carreira. E dentro da própria empresa, a gente não só escuta como vê, né, o número maiores de mulheres que estão ocupando alguns cargos diferenciados e até a postura que tem. É como se a gente não pudesse competir, vamos dizer assim. Né? Então, essa crença desse lugar de que tá bom do jeito que tá, não, mas eu sou um complemento apenas, eu trabalho também para ajudar na renda familiar. Então, fica naquele segundo lugar, a sensação que passa é esse segundo lugar. E mesmo quando vem uma crença de uma família que sempre viu as mulheres trabalhando, vem aquele lugar de porque eu preciso, então o que vier tá bom. Eu atendo a isso para poder ter o salário. Então, a gente vem crescendo muito no país e no mundo. O Brasil entrou agora, isso é uma coisa muito recente que eu li, eu quero dividir com vocês, que o Brasil entrou no top 10 dos países de que tem mulheres em cargos de liderança no mundo. Eu li esse dado essa semana. Ele saiu de 8º para 3º lugar. Então, isso vem mostrando para nós as quebras dessas crenças de acordo com as novas gerações. Mas tem muito cultura, sociedade envolvida nisso. Essa semana eu estava fazendo pesquisa para montar o nosso podcast e falando exatamente sobre como que as agendas ESGs e como é que é o nome daquele negócio da ONU? ODS, Objetivos de eles precisam trabalhar sobre isso. O pacto, tem muitos signatários do pacto Mundial da ONU. Inclusive, o Mulher Taon tem 5 dos ODS. E um deles é realmente a promoção dessa equidade de gênero. Os ODS, eles são norteadores e o quanto que
a validação, né, do ODS, o Fórum Mundial falando muito sobre isso também, o Mundial da Economia, fortalece muito assim. Quando a gente traz mulher para o jogo, equidade de gênero, diversidade, a gente está trazendo dinheiro para a mesa. Então, não é um favor, não é uma reparação histórica. É realmente você trazer mais inovação, mais criatividade, mais performance. Colaboratividade também. E eu acho que uma coisa que acontece muito, que a gente vê, esse momento que acabou de acontecer aqui. Eu falei, como é que é, Ju? Ou o que da ONU? Pacto que... É muito comum, é muito difícil você ver no mundo corporativo a pessoa... Homens, maioria das vezes. Mas é difícil você ver a pessoa se manter, se colocar, tipo... Sendo totalmente modesta, gente, eu só peguei o gancho. De falar, poxa, eu não sei, me ajuda, me estende a mão aqui. Sim. E em muitos momentos você precisa se colocar como eu sei, eu tô completa, tô perfeita. Gente, e vamos colaborar, né? Vamos conectar e fazer as coisas fluírem a partir dos conhecimentos unificados. O compartilhar, ele ainda é muito limitado, né? E parece que é um medo que vem desse lugar de concorrência que existe. Sim. Então, isso acaba também acontecendo no mundo feminino. Né? Por qual motivo eu não posso falar, traz para mim aquilo que você tem, para que a gente compartilhe e faça isso junto, sim, mas fica um lugar de cada um segue o seu caminho, porque pode virar uma grande concorrência. Exato. E a concorrência, ela só faz a gente crescer, né? Essa é a verdade. As duas crenças que eu acho que mais me impactaram, né, na carreira, é a crença de que eu tenho que estar 100% pronta para eu tentar algo novo. Então, às vezes, eu estava assim, a 120%, 130% do que aquele cargo pedia, mas para eu dar esse passo, eu tinha que me autoprovar demais. Eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro prêmio de vendas, houveram alguns questionamentos. Poxa, mas você cresceu em um mercado que estava assim, você que é comercial, também você cresceu no mercado assado. Aí eu falei, então, o ano que vem, eu vou ganhar também. Eu vou ser a primeira do Brasil de novo. Nossa. E aí, como que a gente quebrar a crença faz diferença de não se validar pelo olhar do outro. Porque sim, quando eu ganhei um segundo prêmio, que foi da América Latina, não me brilhou os olhos. Porque eu já estava me autovalidando, entendeu? Porque essa dúvida vinha. E uma outra que eu ainda não consegui trabalhar ela, mas agora para acrescento, eu vou ajudar, que é não olhar finanças. Eu, assim, eu consigo precificar, eu consigo fazer várias coisas legais. Agora, gente... colocar os números no papel. Sabe quando você não quer ver? Encarar. Lidar. Organizar mesmo. Falar, não, eu quero isso. Eu vou muito assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E assim, eu tenho certeza que eu poderia estar num outro patamar se eu realmente colocasse no papel. Sabe aquela coisa de... Igual quando eu era estudante. Quando eu era estudante, eu tinha uma cadernetinha que eu anotava todos os dinheiros. Tipo, 25 centavos, um chiclete. Eu anotava aquilo ali porque era uma restrição financeira muito grande e tal. Fiz universidade pública, meus pais não moravam aqui e tal, então eu anotava tudo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, os dias de glória começaram a chegar, eu pensei assim, não quero anotar mais. Cansei. Gente, mas eu preciso voltar e agora... Eu compartilho. Vamos lá. Eu compartilho dessa dificuldade do olhar. Vai pro papel. Eu também compartilho. Gente, mas é muito importante, porque quando você cria um plano, você consegue até se motivar. A grande questão, e aí que vem de novo a crença ali, é achar que você precisa fazer sozinho. Você não precisa fazer sozinho. E como o dinheiro é tabu, dinheiro é sujo, sim, não vamos conversar sobre dinheiro. Eu vou falar quanto que eu ganho? Jamais, de jeito nenhum. Vou falar quanto que eu gasto, as pessoas vão me julgar, porque eu tô gastando, sei lá, R$500 de sapato. Gente, fiz uma compra de R$400 de sapato outro dia. E aí? Sou mas, pior verdade, por causa disso? As pessoas vão nos julgar, ponto. Exato. Sobre aí já é outra coisa. O julgamento, ele vai sempre acontecer. Existir. E quando vem falando de valores, de preço, de dinheiro, do quanto eu gasto, do quanto eu ganho, o julgamento se torna ainda maior. E a maior parte das vezes isso vem do outro, não é meu. E o que você faz a respeito disso é sua responsabilidade, né? Mas como eu também carrego as minhas crenças, gera um gatilho em mim, isso vira minha dor, que nem era para ser meu. Então, eu acabo trazendo para mim um julgamento externo. E muitos de nós, na verdade, como seres humanos, vivemos esperando a validação externa, do certo, do errado, do justo, não justo, do pode, não pode. Eu brinco sempre com as pessoas, principalmente com meus alunos, ninguém tem que nada, tudo você pode ou merece. Agora, o único tem que a gente tem é que nascer e respirar. Depois disso, vão ser escolhas, sempre escolhas. Legal. Que vai dos seus valores, que vão vir desse lugar de crenças e valores.
E como que você vê, Mari, assim, a melhor forma de lidar com essas crenças? Seja no mundo corporativo, na hora de pedir um aumento, de pedir uma promoção, seja na hora de se jogar e fazer uma transição de carreira, ou criar um novo negócio, colocar de pé um projeto, igual a Ju tá fazendo amanhã, no lançamento. Como que você vê isso? Olha só, eu tenho muito receio dessas propagandas, quebre suas crenças limitantes. Receita pronta, né? Em 3 dias. 5 dicas. 7 dicas para você não ter crenças limitantes, isso não existe, né? Até porque a crença, ela está enraizada, ela é uma estrutura da sua psique que foi solidificada ao longo da sua vida. Então, não vão ser 7 dicas ou 3 dias que você vai conseguir desconstruir esse lugar. Não tem fórmula, chama autoconhecimento. A partir do momento que você trabalha o seu autoconhecimento, seja com a terapia, com a psicanálise, com treinamentos, com uma forma de você reconhecer os seus valores, você não precisa mais da validação externa. E aí a consciência da crença, porque uma coisa é você já ter a consciência, às vezes você já até sabe, isso é uma crença limitante que eu carrego. Tá, mas eu faço o quê disso? A partir do momento que você tem autoconfiança com autovalorização, autoconhecimento, você não precisa mais acreditar naquela crença. Então, a gente chama de ressignificação. Ou você toma uma redecisão daquilo que você faz. Entendi. Você me fez lembrar agora, algo que você falou aí, veio um gatilho muito grande, de uma vez que eu cheguei em casa de botina segurando um capacete, porque eu era gestora de uma área de saúde, e eu frequentava a linha férrea. Frequentava é ótimo, né? Estava lá na linha férrea e cheguei assim. E a minha mãe olhou para mim, minha mãe já tem mais de 80, tá? Ela olhou e falou assim, isso não é trabalho de homem, minha filha? Uau! Primeiro por causa da estrada, né? Então, eu tive um pai comerciante, viajante comercial, que passou uma vida na estrada. Então, era um lugar masculino, na visão dela, né? Uma outra geração. E assustava ela, a filha dela, chegar com aquele trabalho de homem. Aquele traje, né? Então, eu poderia carregar essa crença, e se eu tivesse isso em mim, talvez aquilo fosse um gatilho que me desconstruísse naquele momento e eu ficasse em dúvida do que eu estava fazendo. Mas eu sabia exatamente onde eu queria chegar, o que eu queria trilhar. Então, o autoconhecimento é o caminho para a quebra das crenças limitantes. É a partir do momento que você reconhece, aceita que são suas, eu falo aceita que dói menos, e trabalha em cima disso. Quais são os seus reais valores? Você, ao saber os seus valores, elenca quais são os seus 10 principais valores. Põe no papel. Dentro deles, o que é possível viver. E aí muita gente não encara. Igual a gente faz com dinheiro, não quer encarar isso. Sabe por quê? Dá trabalho. Cara, eu ia falar isso. Eu fiz muito nesse foco do autoconhecimento. Enfim, eu fiz ano passado um curso. Dando um passo atrás. Lá na Crescento hoje eu trabalho com novos negócios, mas eu entrei lá focado em qualidade e estratégia. Eu sou engenheira de formação. Então, todo mundo olha e fala assim, cara, a Beli sabe fazer planejamento, ela ajuda a fazer planejamento estratégico da Crescento, a Beli sabe fazer planejamento, gente, e o próprio, né? Aí eu comprei um curso maravilhoso, inclusive, depois a gente chega nas indicações, vou falar dele depois. E aí, a primeira etapa do curso era realmente essa, tipo assim, seus valores. Gente, e a dificuldade que não foi. Aí, tipo assim, elenca 10, beleza, elenquei 10. Levei pra terapia, 3 semanas de terapia pra chegar em 5. Só que depois que eu cheguei nesses 5, cara, eu anotei num post-it, fica do lado no meu escritório, assim, do lado do meu computador, assim. E as decisões do dia a dia que eu tomo, tipo, cara, precisei pedir uma ajuda pra alguém pra ficar com as minhas filhas pra eu estar aqui. Mas isso faz sentido pra mim, porque isso tá alinhado com os meus valores. Então, as pequenas decisões do dia a dia, quando você tem a clareza do valor, é muito mais fácil. Mas é sem dúvida, uma estrada, assim, árdua pra chegar lá. Foi muito difícil. Eu falo que autoconhecimento não é indolor. E com altos e baixos, Ele tem altos e baixos. Vai doer quando a gente percebe que muito daquilo que a gente carrega e faz é nossa própria responsabilidade. Então, mesmo quando eu olho para a crença, que ela foi colocada em mim de alguma forma, em algum momento eu acreditei naquilo. E eu acreditei, gente, porque crença vem de algo emocional. Nada no nosso cognitivo, no nosso racional, ele tem um embasamento emocional. O que a gente quer? A gente quer pertencer e a gente quer ser amado. O ser humano quer essas duas coisas de forma primordial. Então, se para que eu possa pertencer, isso se torna uma verdade, eu vou agir assim o resto da minha vida.
E aí eu carrego isso para o meu ambiente de empresa. Se dentro da minha família eu aprendi determinadas coisas que mulher pode ou não pode, que está certo ou errado para mulher, você vai casar, não vai, nenhum homem vai te querer assim. Se você ficar brigando com homem, você vai perder, brigando no sentido de espaço. E aí a gente criou isso em nós por qual motivo? Ou porque eu queria ser amado naquele ambiente onde eu aprendi aquilo, ou porque eu quero pertencer. Então, não é simplesmente faz uma técnica, uma única, e desconstrói, né? Porque vai ter altos e baixos. Vai ter altos e baixos. Eu brinco direto na terapia, porque eu sou adepta, assim. Eu queria poder dar de presente pra pessoa. Vale terapia, faça Voucher 3. terapia. Pode dar. Eu vou Sim, eu mesmo comecei a fazer terapia por uma questão da empresa. A empresa que eu trabalhava na época, a multinacional suíça, tinha um programa, e aí a gente tinha que fazer, e aí eu falei, cheguei na terapeuta, não tem nada pra falar, não. Tô pleníssima. Tô plena. Não, ela tudo Esse bem, é o pior você tem momento, que fazer pelo né? menos Tipo, 9 chegar sessões. na sessão e falar assim, não tem nada pra falar hoje, são as piores. É a pior Ou as melhores. sessão. Normalmente, para o paciente, ele sai mais mexido. Pior nesse sentido. É a melhor. Mas esse lugar, o que eu vim falar? Eu tive que fazer 9, aí 9 sessões, porque era o programa, aí a terapeuta, não, então vamos bater um papo. Na 5ª sessão eu falei, meu Deus, eu não posso ficar sem. E hoje em dia eu faço terapia semanalmente, e eu brinco que, assim, às vezes a gente tem a consciência, né, de algo que é crença ali, que tá nos limitando, mas aí de vez em quando eu brinco com ela assim, eu começo a sessão, caí na vala. Eu sabia que não era pra eu ir por ali, mas eu fui. Por quê? É uma vida toda lidando com várias... Com o viés inconsciente, eu acho que trabalha muito nesse sentido. A gente tá numa sociedade que é patriarcal, sim. Então, eu fico vendo, por exemplo, quando eu era de estrada também, né? Na época, nos meus últimos 5 anos de indústria farmacêutica, eu viajava muito. E aí, eu vejo hoje em dia que até o meu guarda-roupa mudou. Eu usava roupas mais largas, porque eu sabia que eu ia ter que parar em posto, e aí eu não queria chamar atenção. Então, várias pequenas coisinhas estavam ali e me engatilhavam muito, porque assim, mas você tem 2 filhos, você tá viajando, mas como é que faz e tal? E aí é isso, é um trabalho e é um processo. Você vai deixar essa criança sozinha? Você é a mãe, sim, né? Cara, Quantas de nós ouvimos isso por termos filhos e querermos uma vida profissional em ascensão? Mas e seus filhos, né? Essa semana eu tava até vendo eu sou muito fã da Gabriela Prioli, não sei se vocês conhecem ela. Sim. E aí ela fez um recorte retomando um conteúdo que ela tinha postado falando sobre a ambição das mulheres. E aí um recorte falando como que tem uma conotação negativa quando você fala que uma mulher é ambiciosa. É exatamente isso, assim. Por que você não pode trabalhar numa multinacional suíça, ser mãe, querer progredir na sua carreira? O que tem de errado nisso, sabe? Então, como que a gente precisa realmente trabalhar o nosso interno, as nossas crenças, a forma como a gente se põe no mundo, se vê e constantemente, né? Porque a gente muda. Sim. É isso que a Ju tá falando. É aí que vem o autoconhecimento. Porque as pessoas vão ver em nós aquilo que nós acreditamos de nós. Por um determinado momento, a gente até faz aquele papel. Tem uma postura, mas a verdade é que o que a gente passa é o que nós acreditamos de nós. E se nós não damos valor àquilo que somos e fazemos, o outro não vai dar, sabe? Então, é uma coisa que muitas vezes eu pergunto para vocês aqui agora. Se você tiver que elencar 5 pessoas mais importantes da sua vida, na palma da sua mão, nos seus dedos, quem são? Não precisa responder. Tá, eu para não dar, pra responder, para não dar BO, assim, exatamente, tá? Agora me fala, vocês se colocaram em primeiro lugar? Vocês são uma desses dedos? Não. Pois é. E aí a gente quer do outro aquilo que a gente não faz com a gente. Eu não me priorizo, eu não me valorizo, eu não me coloco como mais importante. Eu não me elogio, eu não me admiro, mas eu falo assim, você não reconhece tudo que eu faço. Porque você não me elogiou hoje. Mas e eu comigo? Então, vai sempre depender do valor que eu me dou. É isso que o mundo vai ver em mim. Porém, para que eu veja esses valores, eu preciso entender o que é que me limita e o que é que me possibilita. Essa parte da ambição, existe uma discussão muito grande entre ambição e ganância, né? Onde está a diferença? Qual o problema? Vai para o dicionário. O que é ambição? É você desejar forte, desejar grande. Onde está errado desejar? A ganância já vai para o lado do egoísmo, daquele que fere, que passa por cima. Mas por qual motivo?
Se a gente olhar para a nossa história, você falou do mundo patriarcal, eu antes da psicologia fiz história, tá? Se a gente olhar para esse lugar do patriarcado, nós viemos de um lugar onde os grandes fazendeiros eram homens, onde os grandes empresários eram homens, das novelas globais era assim que era visto. Então, muitas gerações ainda vão demorar para poder saírem desse lugar. Então, sim, a ambição ainda pode ser vista como uma cobiça, algo ruim, né? Mas tudo vai depender de nós. Mas não é simples, não é fácil, mas é possível e é desafiador. Demais. E vamos de notícia boa, ó. O relatório O Homem in the Workplace, essas coisas em inglês às vezes me enrolam. 2023, da McKinsey, destaca uma realidade animadora. As mulheres estão mais ambiciosas do que nunca. A participação de mulheres em cargos executivos cresceu de 17% para 28% nos últimos 8 anos. As mulheres, a gente se autoexige mais. É aquilo que eu comentei sobre promoção. E os homens, muitas vezes, eles são promovidos com base no seu potencial. Enquanto as mulheres, elas precisam comprovar o mérito antecipadamente. A gente vê isso com mulheres, vê também com pessoas negras, né? LGBTQIA+. Então, assim, isso acontece, não é a Juliana que está falando, sim, são as pesquisas que trazem. É a realidade. A Juliana até falou antes de trazer o dado, né? Porque você falou exatamente isso sobre a sua experiência. E é a realidade. E aí, só que assim, a gente tem percebido essa mudança, né? Os números estão mostrando, eu falo que cada vez mais eu vejo mulheres dando um passo extra de coragem, sabe? E eu acho que, assim, a gente ter do nosso lado alguma mulher que nos inspira, que quebrou alguma barreira, nos inspira também. No ambiente corporativo também, eu já convivi com isso. Quando você tem uma diretora que é mulher e você tá ali como analista, você fala, poxa, eu posso chegar lá. Agora, quando na hierarquia só tem homens acima de você, você já fica assim... Tem aquele teto de vidro que as pessoas falam, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa boa influência, ter mulheres fortes do lado, no seu dia a dia, você vê isso também de forma tão positiva? Fala um pouquinho do seu percepção. Vejo muito. Se você me perguntar se eu tenho eu não tenho uma, mas sempre tive pontos de referência, isso sempre foi muito importante, como isso exatamente isso que você falou. Não, eu posso, eu sou mulher e eu também posso. Né? Como você me perguntou antes da gente começar aqui no nosso papo, eu fui mãe muito jovem, então ainda carregava esse lugar de já foi mãe, agora não vai poder fazer mais nada, ser mais ninguém nesse lugar. E aí quando entra para o mercado de trabalho e começa a ver essas mulheres inspiradoras e começo a perceber a possibilidade que se tem para uma, tem para outra também, isso realmente faz muita diferença. Quando a gente se olha não no lugar da inveja, mas no lugar da admiração. E é essa diferença que faz com que a gente consiga crescer. É o lugar da admiração. Porém, nós mesmos, quantas de nós não fazemos isso uma pelas outras? Então, essa inspiração faz muita diferença. Eu tive muitas pessoas que... É engraçado, você falando agora, vai vindo assim a imagem, né? Das pessoas que passaram. Veio agora uma imagem de uma moça muito jovem, que foi a primeira maquinista mulher na MRS, o quanto eu acompanhei. Eu estava fazendo uma campanha de segurança comportamental e o pai dela e ela juntos, ele deixando, aposentando e ela ocupando esse lugar. E o quanto foi bonito ver na história da ferrovia, sabe, esse lugar de que eu agora... estou aqui, eu sou uma mulher, assim, um orgulho que ela carrega, e o quanto que aquilo me inspirava, mesmo não sendo um viés de formação ou de desejo, mas era uma mulher conquistando um lugar antes apenas só masculino. Então é muito bacana. Cara, e que legal perceber, eu não fazia ideia disso, a família, né? Assim, o pai levou isso pra filha, o pai não tirou da filha a oportunidade de querer aquilo porque ela era mulher. Isso é um tipo de coisa talvez ele não tenha estimulado, mas também não bloqueou. Não bloqueou, exato. Sabe? Foi muito bacana. Então a gente vai percebendo esse movimento na história mesmo. Seja na empresa, seja na clínica. Hoje mesmo eu conversando com uma paciente, dizendo a ela que eu vinha para cá, e ela hoje tem um cargo de gestão na empresa que ela trabalha. Falei, como que foi para você? Você carregou alguma crença? Ela, sim, de que mulher tem que pegar e trabalhar. Assim.
Falei, é isso? Ela falou, é isso. Minha mãe sempre trabalhou, sempre vou trabalhar, não vou ficar dependendo de homem, não. Aí vem aquele lugar também do oposto, Do né? outro Não lado, né? dependo, Isso não aí. vou fazer. Super mulher, eu dou conta de tudo sozinha. Eu dou conta, né? Da independência financeira, que é muito forte hoje. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser pesada, né? A gente fala muito na Crescento o quanto que olhar para o dinheiro é importante e entender que ele é meio, que tem todo um contexto para ser levado em consideração. Tanto que quando a gente fala, a gente tem na Crescento uma frente de trabalho muito forte em planejamento, a gente reforça muito, assim, o core business mesmo, falar de planejamento, tanto de empresa quanto de pessoas, mas quando se fala em família, tem um planejamento familiar, aonde as duas rendas são levadas em consideração, aonde os desejos, os anseios de todo mundo têm que ser levados em consideração. Precisa-se, às vezes, ali fazer uma mediação, encontrar um formato que funcione ali para o casal, mas é importante olhar para isso como um contexto geral, né? Sim. Não, e aqui, quantas pessoas se casam sem falar sobre finanças? Gente, muitas. Que não conta um pro outro quanto ganha. Quanto ganha? É surreal. Surreal. E agora, gente, vamos caminhando aqui pro final, infelizmente, tá? Infelizmente, ó, você tava com medo das câmeras? Que bom, olha que só. você pareceu super natural, super tranquila. Que bom! Eu sou antes. Que bom. Falo, não põe isso aqui na minha frente. A gente gosta de trazer dicas, né? E aí, hoje, nós vamos trazer dicas relacionadas. E pode ser um livro, um documentário, uma atividade, qualquer coisa, gente, que tenham te ajudado a romper alguma crença sobre ambição, sobre dinheiro, sobre o que você não podia. Tá. Alguma dica que você traga. Beli, você também vai dar dica, tá? Vai Tá pensando bom, aí, vou ó. pensar. Olha, eu vou falar de um livro que eu falo para todo mundo, que fez muita diferença para mim, me incomodou, me deu raiva, mas ele para mim foi perfeito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem até um TED dela na Ela é Netflix, maravilhosa. deste próprio livro. Então, assim, eu leio, vou e volto, grifo, vou e volto, aí fico brava, brigo com ela no livro, sabe? Por conta daquela vergonha da vulnerabilidade. Sim, nós temos, né? E trazendo para o feminino o quanto que a gente, às vezes, tenta esconder a fragilidade, a vulnerabilidade por medo do preconceito que pode vir, porque sou mulher e estou falando disso. Então, a leitura dela é muito boa e trazendo para o lado, para o viés corporativo, A Coragem para Liderar, que é Sim. dela também, né? Então, gostei muito desses Legal. dois livros. Enquanto o que eu fiz, o Enneagrama foi o libertador para mim, que hoje eu sou especialista na ferramenta, né? É Legal. uma ferramenta psicoespiritual mesmo, de reconhecimento de personalidade. Então, isso me mostrou muito quais são minhas grandes paixões, meus mecanismos de defesa e por que isso me impedia, sabe? E eu sou muito movida pela ética, integridade, então isso bate nesse lugar do financeiro, é ético querer ganhar mais, é íntegro falar disso. Então, eu vi o quanto que esse lugar mudou para mim. Mais livro, tem um que chama Faça Acontecer, que eu gosto muito. Não, tá ótimo. Ó, estamos saindo com 4 O dicas. Poder de do livro. Hábito. O Poder do 5. Hábito é muito legal mesmo. E eu lembrei de um na hora que você falou que a vida é feita de... Qual foi a palavra? Ciclos. Não foi ciclo. Altos e baixos. Altos e Altos e baixos. baixos. Chama Montanha Picos e russa. Vales. O livro. Ducto escarpado. Chama Picos e Vales. E fala muito desse lugar. Nem sempre a gente vai estar no pico. E o que a gente pode construir, quais crenças a gente pode buscar desconstruir, ressignificar, para sabermos atravessar os nossos vales, porque eles irão existir na nossa vida. Conta aí sua dica, Beli. Boas dicas. Eu vou ser mais simples, tá? Depois de 5 livros, esse próprio conteúdo que a Gabriela Prioli falou sobre ambição, eu acho que é muito legal. O conteúdo dela em si, para dela, isso que eu ia mulheres... te falar. Posso falar rapidinho uma coisa Claro. que eu ouvi dela? Você falou dela, eu lembrei também de Instagram dela, tá? Ela falando sobre os homens envelhecerem, que os homens ficam charmosos, que eles são Etarismo, grisalhos, é o super. etarismo, né? Enquanto que nós, mulheres, precisamos preocupar, porque hoje a gente tem que defender o grisalho, para o homem é bonito. Querem mulheres sábias, inteligentes, mas que pareçam Novas. meninas, enquanto Sim. os homens se tornam viris e bonitos, enquanto grisalhos e já mais velhos. E o conteúdo dela é muito bacana. É muito mesmo. legal. Gente, eu tô
eu tô namorando fazer, inclusive, um clube do livro com ela, que eu adoro ler também. Eu vi que ela então, faz. eu acho que pode ser um conteúdo super legal ela acompanhar com Karnal, ela. né? Ela com O Karnal. clube do livro é dela com Karnal. Muito e bacana. no gancho de livros, o meu livro atualmente preferido, e eu, quando eu gosto de um livro, eu presenteio todo mundo com ele. Já dei para umas 5 amigas. É o Ambiciosa como a Mamãe. Esqueci o nome da autora, mas assim, tem dados e fatos mostrando como pode a ambição... ser minha amiga, pode me dar um... como a ambição faz parte e Legal. como, na verdade, não existe fórmula mágica quando se fala de filhos. Enfim, tem dados incríveis. Eu tô apaixonada. Mari, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, gente. Espero Obrigada. você contribuiu demais e que a gente tenha realmente conseguido passar essa mensagem, mesmo que de forma rápida, né? São pílulas aqui, mas vários insights incríveis para a gente entender realmente como que as nossas emoções nos afetam nas escolhas da vida, nas escolhas financeiras e o quanto é importante a gente trabalhar esse equilíbrio. Falar sobre dinheiro e é algo que a Crescento pode ajudar, né, BL? A gente tá sempre falando sobre dinheiro. A gente fala muito como que a gente precisa tirar o tabu, falar, colocar dinheiro na mesa, põe o dedo lá na ferida, vamos conversar sobre esse assunto, mas sem o julgamento, sabe? Sem essa coisa de vamos julgar porque eu fiz isso, vamos julgar porque eu fiz aquilo. Então, é muito importante a gente pensar no dinheiro como um meio para liberdade. Liberdade financeira, inclusive, é o tópico da primeira aula no curso que a gente tem de finanças pessoais, uma aula que faz muito sucesso, inclusive, e é muito legal porque ele acaba ajudando a gente a quebrar essas crenças. Tem um monte de coisa que vem vindo junto, né, Ju? Isso Quando aí. você faz a aula. Foi um tapa de luva em mim em relação a isso de Você não usando querer dos ver. seus valores, né? Valor, para mim, liberdade é meu principal valor. Então, eu preciso ir para esse lugar aí. Aí, ó, tá vendo? Autonomia. A comunidade Mulher Tá On também. A gente tem, né? São várias ações e nosso intuito é a autonomia da mulher. Autonomia financeira, autonomia emocional e autonomia de conhecimento. Porque aí, assim, a gente é livre, né? E podendo ter toda essa estrutura, foi onde me permitiu essa mudança de Muito carreira, de ser protagonista da minha própria carreira. Foi conseguindo olhar para tudo isso. Muito legal, super Importantíssimo. inspiradora a sua história, Mari. É Obrigada. isso, Obrigada, mulherada. Muito Esse foi o obrigada, primeiro viu? episódio. Mulheres, negócios fazem parte. Até a próxima sexta.